Boa tarde, Lazarine. Boa tarde, boa tarde. Vamos então dar início ao novo livro que vamos estudar. Na realidade, ler e meditar, ler e comentar. É o terceiro livro da obra. Na realidade, é uma coleção chamada a Cidade Espiritual, ou A Vida Espiritual, ou A Vida no Mundo Espiritual. É uma coleção classicamente com 13 obras de André Luiz, de Nosso Lar até E a Vida Continua. Na realidade, existe um livro entre o Nosso Lar, que nós já estudamos, e o Missionário da Luz, que vamos começar agora, que é o Mensageiro. E estudamos o imediatamente posterior, dentro da sequência da Vida no Mundo Espiritual, que é o Obreiro da Vida Eterna, que nós estudamos, que nós, na realidade, lemos e comentamos. Então, vamos fazer isso hoje. Vamos começar o Missionários da Luz, e se eu não desencarnar, se Deus me der ainda saúde, eu pretendo fazer várias dessas obras dessa coleção da Vida no Mundo Espiritual, e uma das que realmente, depois dessa, que eu gostaria de fazer uma reflexão junto, é nos domínios da mediunidade, também porque trata muito do assunto mediunidade, como esse também, ele trata muito bem a questão da mediunidade. Essa é também a nossa proposta, e tanto é que eu já vou começar já no primeiro capítulo, porque é um livro longo, como vou fazer em partes, não necessariamente capítulo a capítulo, vou ver o que for possível ler num período em que o Instagram consiga gravar para nós fazemos, porque senão eu perco gravação, e o meu objetivo é deixar também gravado para que as futuras gerações, em algum momento, possam também ver, não só o Jorge, qualquer pessoa que façam, exatamente tenham essa, eu diria que até boa vontade, de ler a obra, comentar a obra e deixar registrado também em vídeo. Porque aí as pessoas às vezes têm preguiça de ler a obra e assiste um vídeo, só ouve, basta ouvir, não precisa nem estar vendo o vídeo, e vai aprendendo também, e isso é maravilhoso para todo mundo, para o espiritismo também, com certeza. Mas vamos lá, vamos começar com o psicógrafo, conforme ele narra, como é que ele diz: encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os encarnados, o instrutor Alexandre, o Alexandre é um grande cientista, na realidade, é o mentor dessa obra. Como Jerônimo foi na obra Obreiro da Vida Eterna, Alexandre é o grande sábio, é o grande instrutor de André Luiz nesta obra. É também assim, um grande médico, conhece tudo de medicina. Então ele vai nos instruir muito, sobretudo em relação à questão da mediunidade. Também, né? Então Alexandre, compreendendo o desejo de André Luiz saber sobre as questões de grupos mediúnicos, questão mediúnica, André Luiz ele queria saber o que era isso, porque ele tinha visto isso exatamente onde? Ele tinha visto isso lá naquela instituição fundada por Aura Celeste, aqueles trabalhos mediúnicos que aconteciam lá e tal, e aquele trabalho também feito por outros trabalhadores, né, que ele conheceu na chamada região espiritual. E ele, sabendo que o André Luiz estava querendo realmente, tinha um desejo de conhecer as questões mediúnicas, diz ele para o André Luiz: André, se você quiser, poderá acompanhar ao nosso núcleo em momento oportuno que você possa ali examinar os ascendentes, porque o Alexandre, além de várias atribuições, ele é um coordenador de vários grupos mediúnicos. Um deles é esse que ele vai mostrar para nós, como é que são os trabalhos realizados com os médiuns, quais os requisitos mínimos para que um médium esteja numa mesa mediúnica, quais as capacidades e incapacidades, limites que as pessoas, que os chamados médiuns têm, e assim vai. Surgida a oportunidade, André Luiz visitou um espaçoso e velho salão onde Alexandre dirigia esse grupo mediúnico. Dentre as dezenas de cadeiras enfileiradas, somente 18 permaneciam ocupadas por encarnados. As demais atendiam a massa invisível de espíritos, na realidade uma grande assembleia de almas sofredoras. Nós entendemos aqui que existiam várias cadeiras, algumas ocupadas por desencarnados, algumas ocupadas por encarnados e muitas delas ocupadas também por desencarnados. Mas para que desencarnados sentarem em cadeira, né? É o que ele está falando. As demais cadeiras, né, que estavam enfileiradas, apenas 18 permaneciam ocupadas por encarnado,
as demais atendiam a massa invisível de espíritos, na realidade uma grande assembleia de almas sofredoras. Estavam ali também sentados. Esse é o termo que a gente compreende nessa passagem aqui. Linhas luminosas dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corporações de guardas, por isso a entrada dos desencarnados era controlada. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. E enquanto Alexandre falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados, os médiuns, demoravam-se em rigorosa concentração, elevando para, através do pensamento, na busca de objetivos mais altos, mais puros, cada qual ia emitindo raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade, na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e constituíam uma corrente de força bastante diversa das energias da esfera espiritual. Vários pontos aqui a serem analisados. Primeiro, o bloqueio, ou pelo menos, a interdição de determinados espíritos para uma sessão mediúnica. Eles ficavam do lado de fora da sala mediúnica. Existiam, então, vigilantes, sentinelas, que não permitiam determinados espíritos entrarem no trabalho mediúnico. Os médiuns entraram, encarnados, os espíritos que iam trabalhar e serem socorridos entraram também, o próprio André Luiz entrou nesse momento, e ele analisou quando os médiuns concentrados em oração, os 18 médiuns que estavam ali, eles emitiam através de energias eletromagnéticas provocadas ou promovidas pelo pensamento, pela concentração, pela meditação, esses raios que se confundiam a uma distância de mais ou menos meio metro, ou melhor, meio metro, 60 centímetros, do corpo, é a distância dessa irradiação, e na realidade cada um emitia um tipo de coloração, um tipo de corrente, eram muito diferentes as energias, considerado de uma visão do plano espiritual, dos encarnados, dos médiuns encarnados. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhos espirituais, congregados em vasto número, formando precioso celeiro de benefícios para os infelizes, muito apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, um outro detalhe importante em relação a essa unção, ou seja, esse casamento dos fluidos, são fluidos poderosos, vigorosos dos trabalhos espirituais, congregados nesse vasto número de médiuns, formando o que ele chama de celeiros de benefícios para os desencarnados em sofrimento, aos desencarnados ainda muito apegado às sensações físicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, que desconhecem os mananciais infinitos de possibilidade além da matéria mais grosseira. Terminada a dissertação consoladora pelo próprio Alexandre, ele mesmo solicitou a André Luiz a presença nos serviços mediúnicos quando iam começar exatamente as atividades, informando que não poderiam perder os minutos e designando reduzido o número de 6 entidades próximas, esclareceu. Essas entidades esperam ali os amigos autorizados. Aí o André Luiz perguntou para o Alexandre, eles esperam a comunicação? Sim, eles estão esperando a comunicação. E ainda acrescentou para André Luiz, mas nem todos, porém, vão conseguir esse intuito à mesma hora. São 6 entidades que poderiam se comunicar, mas nem todos vão conseguir essa comunicação. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos para entrar em sintonia com um ou outro médium. Porque pode ser uma comunicação psicofônica, pode ser uma comunicação também via psicográfica, e até haver uma simbiose perfeita entre os médiuns dessas especificações, ou psicográfico ou de psicofonia, alguns desses espíritos ficam às vezes obrigados a esperar semanas, meses, anos, até essa correspondência perfeita entre eles, espíritos, e os médiuns. Aí o André Luiz não supunha tão difícil a tarefa
aduziu André Luiz. E quando eu vejo isso, eu fico pensando, quantos festivais de mediunismo existem nos centros espíritas hoje em todo o Brasil? Supostas mediunidades, no fundo quase tudo são animismos, são processos provocados por reverberações, por reflexos da própria mente do médium, que não se prepara e supostamente estaria ou está dando passagem para certas entidades. Sobretudo alguns no campo da psicografia, o que é mais complicado. Alguns psicógrafos trazendo mensagem, alguns até supostamente trazendo consolações de parente desencarnado, tal a complexidade que é a mediunidade. E nós sabemos que no Brasil existem certos médiuns, né, que utilizam como se fosse um verdadeiro show de teatro a suposta psicografia para receber cartas de parente e, inclusive, fazer muita fama em nosso país com essa infeliz prática que as pessoas incautas, invigilantes, que não conhecem André Luiz, que não conhecem o Espiritismo, aceitam e defendem, inclusive, né, esses médiuns. Bom, não supunha tão difícil a tarefa, aduziu André Luiz. Verá, falou Alexandre Gentil. E, dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares espirituais, Alexandre explicou atenciosamente. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condição de atender. Estamos com 18 médios ali, alguns psicógrafos, alguns psicofônicos, alguns no campo da sustentação, como se diz, né, em relação ao potencial magnético, outros na própria evidência, na clareaudiência, assim vai. São vários tipos de mediunidade. Mas ali naquele momento só tinha um em condições de atender e eram 6 entidades que estavam realmente já esperando algum tempo para se comunicar. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá do que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. André Luiz supunha que o médium fosse a máquina acima de tudo. Quer dizer, o médium está lá, concentrou e tal, vem os espíritos, vai imediatamente. Sim, em centro espírita mal orientado é meio bagunçado isso mesmo. Em centro espírita que não tem uma orientação mediúnica, que não se estuda Allan Kardec, que não se estuda André Luiz, que não se estuda os mecanismos mínimos de como se dá o fenômeno, é o que mais acontece, parece que é uma máquina, né? O médium está recebendo espírito toda hora, como vira uma fantasia, na realidade vira uma brincadeira de mau gosto. E isso é pela ignorância, é mais de mau gosto, porque isso traz consequências inevitáveis para esses médios, para o grupo, porque eles estão sendo enganados, porque não estudam, porque não analisam, porque não são criteriosos, porque acham que sabem tudo, né? E evidentemente está o grande perigo, e é onde mora exatamente o perigo. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Isso é fundamental. É fundamental em tudo. Na realidade, o Espiritismo é exatamente concentrado em uma mensagem nova para a humanidade, um convite a uma transformação da moralidade humana. O Espiritismo só se justifica como uma nova revelação se for esse consistente e robusto convite para o nosso comportamento moral. E é o que ele está falando. Mediunidade por si só, por fenômeno, não quer dizer nada. O fenômeno não é tão importante assim. O importante é que, se do fenômeno redundar, né, é exatamente alguma forma de compreensão para uma transformação de vida, uma transformação de comportamento. O médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita lucidez, serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Porque se ele não for lúcido e nem sereno, como ele vai completar a metáfora do espelho cristalino de um lago? O que é isso? Senão as ondas da inquietude, já que não é sossegado nem lúcido, né, essa inquietude perturbaria a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. E é verdade, quando nós olhamos um lago de águas plácidas, você consegue ver retratado as florestas, né? O que cerca as próprias estrelas, os tremeluzir das estrelas no céu às noites, a própria lua, a luz do luar nos lagos de águas plácidas, né? Mas quando o lago está com águas agitadas, você não consegue ver nada. Então a pessoa, quando não está com tanto lucidez, tanto quanto essa plenitude, né? Essa planificação de calma, de paciência, tranquilidade, ela não tem muita coisa para dar, ela não tem nada para dar.
Não tem nada para dar. Ela está agitada intimamente. Ela está perturbada intimamente. O que, é que ela tem? O que, é que ela pode filtrar? Ela pode ser médio de quê? A não ser de espírito em extrema perturbação, igualzinho a ela, como o lago de águas agitadas, que não retratam exatamente as imagens, né, que ali poderiam ser refletidas. Indicando o médium, prosseguiu Alexandre com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, como uma simples máquina que você imaginava, não. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Detalhe, não é preciso virar santo, anjo, porque ninguém vira anjo do dia para a noite, ninguém vira realmente uma pessoa abnegada e humilde do dia para a noite, isso é impossível. Mas o esforço continuado, perseverante, paciente e disciplinado caracterizará nesse médio exatamente esses atributos mínimos para um intercâmbio desejado. Mas 99,9% dos médios que eu particularmente conheci, estão muito longe de serem realmente pessoas que poderiam poder dizer que eram abnegadas, renunciam, pessoas tranquilas por dentro. Muito pelo contrário, pessoas extremamente apegadas às coisas materiais, apegadas excessivamente ao próprio eu, ao mundo egóico, às próprias sombras, extremamente voltadas à prepotência, ao personismo, né? Quando chega no centro espírita, eu sou o médio tal, eu sou o médio tal, eu sou o médio que recebo a Bezerra de Menezes, André Luiz, tem essas coisas. Quer dizer, num processo perigosíssimo de perturbação geral que permanece durante anos a fio nas casas espíritas e as pessoas bastando a cabeça sem estudar a sério André Luiz. E por isso as casas espíritas vivem ou viram normalmente, infelizmente, mais um clube de entretenimento do que uma casa séria. Quem fala isso? Exatamente Ivone do Amaral Pereira. Bezerra de Menezes através de Ivone Pereira. Que muitos centros espíritas para o mundo espiritual são catalogados para esse mesmo mundo espiritual como clubes e não como um centro de reunião de coisas sérias em que as pessoas precisam aprender a renúncia, a abnegação e a humildade. Lá vão para a conversinha fiada, me perdoe, eu estou falando que Bezerra de Menezes, através de Ivone, traz para nós numa das suas mensagens. As pessoas vão para falar mal dos outros, né, para falar mal do diretão, fazer competições de poder para pegar a presidência ou vice-presidente, pegar o departamento disso, fico nesse conflito, nessa guerrinha dentro da casa espírita. É isso? É para isso que serve uma casa espírita? Obviamente que não. Uma casa espírita deveria ser um núcleo consagrado para, como um apelo ou um convite, buscarmos através da renúncia, da abnegação, da humildade, compreendermos Jesus e estarmos realmente absolutamente preparados para, digamos assim, para as mensagens que os mentores dessas casas espíritas têm para o grupo. É mais ou menos por aí. Primeiro, fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas, ou seja, precisa da renúncia de si mesmo, da abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde encontrem interesses diferentes. O que nós vemos muitas vezes nas casas espíritas? Ao invés de nós nos colocarmos como ponte, nós nos colocamos como paredes ou muros, né? A ponte faz a ligação suave, harmônica, né, e fraterna entre as pessoas. A parede divide. Então a gente mais é parede do que ponte. E o convite é servirmos de ponte onde nós podemos encontrar, embora os interesses diferentes, a ligação, né, num processo de convergência a benefício do coletivo. Mas um pensa diferente, outro pensa, briga os dois e não cria uma ponte de união para que possam, numa interlocução, encontrar um meio, pelo menos um caminho de compreensão. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes, claro, porque se nós estamos realmente nos candidatando a trabalhar mediunicamente, sem esses atributos mínimos, né, de esforço continuado, para que nós possamos estar realmente filtrando as elevadas mensagens, o que vai acontecer? Num grupo mediúnico, um médio fica com inveja do outro. Um médio fala mal da vida do outro o tempo todo. Durante as sessões, ou suporte às sessões, né? Que quase não são nem sessões, são um processo mais anímico do que realmente mediúnico, mas mesmo assim, as pessoas ainda ficam alimentando, realimentando, às vezes alguma coisa contra o outro, porque o outro falou, é contra mim, fica a prevenção o tempo todo.
Isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Só dará certo no momento em que nós, repito, nos tornarmos verdadeiras pontes onde possamos realmente unir, através da convergência, interesses diferentes a benefício do coletivo. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como o médium é responsável sempre por esses atributos, pelos esforços dos movimentos psicológicos interiores, tolerância, humildade, a renúncia, a disposição fraterna, a paciência, o amor cristão. É para virar santo para ser médium? Não é. Mas é termos consciência da importância de que tolerância, humildade, disposição fraternal, paciência, amor cristão são requisitos mínimos para que nós possamos ser fiéis mensageiros entre os encarnados dos benfeitores. Ou, do contrário, não seremos fiéis a eles, seremos muito fiéis aos desencarnados em estágio muito inferior, que trazem todas as nossas viciações. A intolerância, o orgulho, a soberba, a antifraternidade, a impaciência, o desamor, o pseudo-amor. Aí só eles vão se aproximar. Aí a casa espírita vai virar exatamente esse clube, como dizia Bezerra de Menezes, e não uma casa espírita. Não é bom a gente ouvir falar uma coisa dessa. Um centro espírita, um clube. Clube é para entretenimento. Clube é para ir para piscina, para jogar isso, jogar futebol. Centro espírita não. Centro espírita é um lugar que devemos consagrar para reflexões, meditações, conversas sadias, elevadas. Se alguém estiver em queda, realmente ver o que eu posso fazer, se no mínimo em oração para ajudar alguém, ou se possível materialmente. Isso é um convite que a casa espírita deveria ser o tempo todo, né? Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhes os estímulos de natureza exterior. Aliás, um outro detalhe, quando ele fala que a espiritualidade procura, e quando ele fala precisa cooperar no sentido da manutenção dos estímulos de natureza exterior, ele continua e eu vou explicar conforme a minha leitura. Porque se o companheiro, um médium, um verdadeiro médium que está realmente imbuído desses propósitos, sem violência, sem nenhum tipo de repressão, de depressão, sem nenhum tipo de obrigatoriedade, mas por consciência, se tornar uma pessoa melhor, mais paciente, mais tolerante, mais humilde, etc., evidentemente será um grande médium, um extraordinário veículo das mensagens superiores, né? E quando muitos deles, né, realmente conseguem filtrar as boas mensagens, se ele não tem, por exemplo, ele não tem um salário, vamos pensar aqui nós, ele não tem um salário, ele vai ter muitas confusões mentais, emocionais, porque a família está pedindo pão, tem que pagar um aluguel, tem que pagar isso. Então tem médios sinceros, verdadeiramente honestos, que passam dificuldades materiais. E a espiritualidade, atento a essa realidade, aos médios realmente que apresentam esses valores, diz aqui ele neste capítulo, né? Porque se o companheiro não tem pão, se não tem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, que seria o comer no mínimo, né? Nós não poderemos exigir-lhe colaboração redundante de sacrifício, não podemos pedir um médium qualquer coisa elevada se ele está passando as mais terríveis agruras materiais, econômicas e às vezes familiares. É muito difícil, então nós procuramos exatamente colaborar, assistir para a aquisição das condições mais simples para que essas pessoas, no mínimo, possam estar numa casa espírita mais ou menos equilibrada. Não está lhe faltando um pão, não está lhe faltando exatamente as possibilidades de ter uma vida digna, honesta no campo material. E as pessoas que vivem na pobreza absoluta? Existem muitos que vivem na pobreza absoluta, mas com certeza há uma suplementação de energia para que possa neutralizar qualquer tipo de desgaste no campo neuropsicológico, né, totalmente psíquico, emocional, porque não, só nos colocar no lugar dessas pessoas. Vou para um grupo mediúnico, vou me concentrar, estou pensando lá no meu filho passando fome, estou pensando lá na minha esposa que está realmente com um grave problema, um câncer, alguma coisa para ir para o hospital, voltar no hospital. Assim, existem várias situações em que o médium ele é auxiliado pela espiritualidade, quando ele é um médium verdadeiramente com letra maiúscula, em que essas coisas são, no mínimo, me perdoe a redundância, minimizadas. Eles minimizam mais para que realmente possam esses espíritos realmente colaborarem, sem um sacrifício maior do qual a espiritualidade pode fazer uma interferência direta, se são médios capazes realmente de apresentar esses valores. Os que não apresentam esses valores vão receber exatamente, dentro das necessidades que têm nas suas provas, os desafios, as experiências desafiadoras. Aí, com certeza,
eu não aconselharia estar em grupo mediúnico nenhum. Teria que estar procurando primeiro a sobrevivência, fazer outras coisas, mas não mexer com as forças psíquicas, com os fenômenos psíquicos. Vai mexer com o campo mental, vai mexer com o subconsciente, vai mexer com o subconsciente também de outros espíritos. E às vezes pode não ter, quase sempre não tem estrutura para manter o equilíbrio, né, dessas simbioses de energias. Ou a tendência será, por um processo de vampirismo, os espíritos chamados menos, em graus inferiores a nós, possam realmente sugar como verdadeiros vampiros essas energias e ficarmos em condições mais depauperadas ainda no campo material e no campo físico e no campo psicológico. Não poderemos exigir, então, como ele diz, colaboração redundante de sacrifício. As nossas responsabilidades, segundo Alexandre, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir, diz ele. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois. Isso Alexandre explicando para o André Luiz. Aproximando do aparelho mediúnico e colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou para o André Luiz: observe, estamos diante de um psicógrafo comum, um médium psicógrafo comum. Então o Alexandre está com as mãos, uma das mãos, né, com a sua destra, exatamente na fronte, na região frontal do médium, e falou para o André Luiz para que ele observasse: olha, esse aqui é um médium psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhes perturbe a saúde física. Lembrando aí a questão do pão, a questão da saúde física, da saúde emocional e etc. Eles têm essa preocupação nos mínimos detalhes para que esse psicógrafo, ou psicofônico, ou outro médico, pelo menos naquele momento no grupo, ele esteja emocional, psicologicamente equilibrado. Vejam, percebam também que ali, nesse grupo que está sendo analisado, apenas um estava preparado para aquelas 6 entidades. Todos os demais não estavam preparados. Por uma ou por outra razão, e nós vamos analisar com vocês quais foram as razões que fizeram com que eles não se preparassem para um grupo mediúnico. Eles vão 10, 30 anos e não se preparam. Vocês vão ver nesses capítulos. Eles já estão lá há 30 anos, mas cada dia que vão não estão preparados. E aí? Valeu a pena estar 30 anos e você não se preparar? Pode ser que sim, pode ser que não, isso está na consciência de cada um. Mas o porquê não se prepara? Por preguiça moral, né? Ou por muita inferioridade? Porque realmente dá muito trabalho exercer paciência, tolerância, compreensão, fraternidade. Isso dá muito trabalho, requer renúncia do eu, né, o tempo todo, né? Você se humildar o orgulho, amansar a rebeldia para se aproximar exatamente daqueles seres em nome do Cristo, né? Antes do trabalho a que se submete, neste momento, esse psicógrafo, nossos auxiliares já lhes prepararam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão desse médium, não. Há processos intrincados, há processos complexos na psicografia. E ante a profunda curiosidade científica de André Luiz, Alexandre ofereceu-lhe o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa, e André Luiz passou a observar no corpo do intermediário o grande laboratório de força vibrante. Aconteceu então isso. Como André Luiz, curioso, dentro de um viés bastante científico, queria saber o que estava acontecendo com esse médium, o Alexandre, é como se aplicasse um passe nele, auxiliou ele magneticamente para que o André Luiz aguçasse a sua capacidade visual, né, e observar por dentro do corpo do médium. O poder de captação visual de André Luiz superara os dos raios-x, com predicados muito mais aperfeiçoados. Então, no momento que Alexandre aplicou essa energia magnética em André Luiz, espírito, o André Luiz teve uma capacidade de penetrar no corpo físico muito mais intensificado, com muito mais precisão do que um raio-x. As glândulas do médium, aí vai André Luiz agora como cientista, como médico, né? O André Luiz vai analisar, então, como um especialista do corpo, né? Um especialista da saúde. As glândulas do médium transformaram-se em núcleos luminosos como oficinas elétricas. André Luiz deteve-se no espetáculo do cérebro. Os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentando a luz mental, como chama de uma vela de admiráveis proporções. Os centros metabólicos infundiam-lhe surpresa. O cérebro mostrava descargas elétricas
nos desenhos caprichosos. Então, tanto o sistema endocrínico, as glândulas produzindo energias, como o cérebro também mostrando essas descargas eletromagnéticas, fazendo esses desenhos maravilhosos do qual André Luiz captava na sua acuidade visual. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais, que é todo o tecido que envolve todo o nosso universo chamado do nosso cérebro, né, que é o nosso organismo cerebral. Então essas células corticais e as fibras nervosas, com as suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias desconhecidas e imponderáveis. Em outra obra ele vai dizer que no nosso córtex cerebral, esse tecido que envolve todo o nosso cérebro, são como se fossem milhares e milhares de antenas transceptoras. Antenas transceptoras são antenas que emitem ondas eletromagnéticas e captam ondas eletromagnéticas. Tanto tem a capacidade de emissão como de recepção. E isso tudo a partir desse órgão, talvez um dos mais importantes de todo o cérebro, que é o córtex cerebral, né? Que é o mais sensível para essas ondas, né, de energias, essas descargas elétricas. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, aí vai analisar uma das glândulas do cérebro, que é a epífise. Emitia raios azulados e intensos. Alexandre explicou que transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente, continuado. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Olha quantos atributos para um médium, um simples médium psicógrafo. Ele já foi preparado dias antes, ele recebeu energias extras para o seu corpo físico, ele foi tratado no seu campo neurovegetativo, no seu campo central nervoso, né, o chamado campo nervoso central. Ele foi também ajudado nas suas funções endocrínicas, suas glândulas produzir hormônios, secretar hormônios de forma harmoniosa, para que eles tenham saúde no momento da psicografia. Então, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. O médium não deve improvisar o estado receptivo de nenhum modo. Eu fico imaginando esses médiuns que fazem shows por aí, tudo por improvisação, vai, consenso, olha, recebi tal, fulano está aqui e tal, e começa a psicografar, totalmente diferente de Chico Xavier. Aquelas cartas chamadas consoladoras, a gente vê hoje como um espetáculo de televisão, a pessoa vai lá e recebi a tua avó, e começa sempre aquelas chamadas cartas genéricas, que não tem nada a ver com nada, tudo vendo da mente fantasiosa desses médicos, e que as pessoas acreditam como se fosse um parente de alguém. Como nós estamos vendo com Alexandre aqui, a complexidade da mediunidade. No Brasil, nós estamos cheios desses chamados falsos médiuns. Eu estou falando isso e eu insisto nessa tecla, porque nós somos responsáveis por isso também, nós estudamos o Espiritismo. E quando nós vemos essas coisas, se nós não fizermos essa alerta, muitas pessoas que até de boa vontade, coitadas, são por ignorância, fazem desses médios verdadeiros deuses. E quando um médium, qualquer médium, se destaca por uma ou por outra razão, alguma coisa está errada. Chico Xavier, ele se escondia de toda a sua fama. E foi o homem dos mais importantes reencarnados no Brasil na sua história. Mas ele, quanto mais se escondia, melhor para ele. Agora tem aqueles que realmente se projetam até para ganhar dinheiro, ou para vender livro, para isso. Isso para nós no Brasil é péssimo. É péssimo porque o Brasil realmente é um celeiro de grandes revelações espirituais. Mas esses aproveitadores, infelizmente, acabam prejudicando o bom nome do Espiritismo. Muitos deles nem são espíritas, graças a Deus, porque não prejudica, pelo menos, a mensagem espírita. Eu falo graças a Deus, não que eu quero o mal deles, mas para que não fique tão maculada a nossa doutrina espírita. Nós preservemos uma doutrina que veio 2000 anos depois de Jesus, que nós precisamos, 2000 não, 1800 anos depois de Jesus, que nós precisamos preservar. Nós precisamos realmente conservar na sua pureza para que o Espiritismo não seja escola de fantoches, escolas de alienados, escolas de fanáticos. O Espiritismo é uma escola para despertar a nossa consciência para o bem. Isso precisa ser uma casa espírita. O médium não deve improvisar estado receptivo de nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe, quando fala perturbar-lhe o aparelhamento sensível,
como um curto-circuito que interrompe o trabalho do componente receptor. Além disso, Alexandre, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente, André Luiz. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou glândula pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças harmônicas, a mente humana intensifica o poder de emissão e percepção de raios peculiares à esfera espiritual. É na epífise que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. André Luiz reconheceu que, de fato, a glândula pineal do médium expedia luminosidade cada vez mais intensa. Antes de continuar a leitura aqui, eu me lembro que o Allan Kardec ele faz uma afirmação de que todos nós, em maior ou em menor grau, temos a mediunidade. Sendo que, considerado médios, são aqueles chamados médios de efeitos patentes, são chamados aqueles médios ostensivos. Como se mediunidade fosse só o psicógrafo, só o psicofônico. Mediunidade não é só isso. Existem dezenas de especificidades mediúnicas. Não só, como se mediunidade fosse só receber espírito pela escrita ou pela voz. Isso são duas características. Pessoas confundem achando que médium só se for psicofônico ou psicográfico. Isso é ledo engano. Embora as pessoas acham que médium é só eles. Não é não. Todos nós temos em maior ou menor grau a mediunidade. E trazemos embrionariamente a faculdade de ter contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque todo ser humano tem essa glândula chamada epífise. Todo ser humano tem a epífise, até pela simples razão do cérebro humano ter uma epífise. Porque é exatamente a epífise que é a glândula da vida espiritual. Em algum momento, já que em maior ou menor condição ou percepção, todos nós temos condições de ter contato com o mundo espiritual, então eu confirmo com o próprio Allan Kardec, que é o nosso mentor, de que todos os seres humanos têm a mediunidade em maior ou em menor grau, mas têm a mediunidade. Achar que médio é só o psicólogo. Não, ele é médio. Não. Aquele lá é médio porque ele é psicofônico. Não, isso também é o que a gente cria. Eles são médios. Todos nós temos mediunidade. Com várias possibilidades de trabalho. Porque mediunidade mesmo não é só psicografia e só psicofonia, não. Tradicionalmente nós achamos que é só isso. Um grupo mediúnico só se justifica se tiver um psicofônico, se tiver um psicólogo. Se não tiver, não é grupo mediúnico. Quer dizer, é ignorância pura de todos nós. Sobretudo no Brasil, que a tendência é a pessoa não ter uma boa orientação de um estudo sobre mediunidade. Não, ele não é médio. Não, ele não é médio. Não. Todos nós temos mediunidade. Todos nós. Em algum momento a mediunidade explode. Em algum momento a mediunidade se faz presente. Porque todos nós temos a epífise. Simples assim. Se eu tenho epífise, eu vou ter capacidade de ter esse intercâmbio em algum momento, ainda que seja em um segundo da minha vida, com o mundo espiritual. A epífise tem essa função. A não ser que seja um ser humano sem epífise. Aí não seria ser humano. Bom, continuando aqui. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, Alexandre prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo mais profundo. Assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muitos, ou muito antes da reunião que se efetua, o médium já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo, foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, os neurônios receberam recarga magnética para que não haja perdas lamentáveis do chamado tigroide, que é o chamado corpúsculo de Nissen. Na realidade, esses corpúsculos são necessários aos processos da inteligência. Na realidade, esses chamados corpúsculos de Nissen, na realidade, são importantes para o pensamento também. Nós sabemos que há uma interação espírito e corpo, corpo e espírito, né? Então, vejam exatamente o que eles fazem, né? Eles dão uma recarga
magnética para que não haja perda lamentável do tigroide, ou esses corpúsculos, tigroide porque lembra tigre, são vários corpúsculos que nós temos nos chamados neurônios. Então essa é a realidade, os próprios tigroides recebem exatamente uma recarga magnética para que não haja nem dificuldade do pensar, a pessoa sai com um pensamento cansado, estou com um pensamento cansado. Eles fazem todo esse suporte magnético para que se evite esse desgaste maior. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. O sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então veja, o sistema nervoso central também sendo trabalhado com essas recargas magnéticas para atender, né, e manter a saúde desse trabalhador de boa vontade. O chamado vago, né, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Na realidade, só para entender por que o vago, ele vai usar o nome, eu faço questão de, eu não tenho nem pressa de acabar essa obra não, para a gente entender os detalhes. Vago, na realidade, embora não tenha o objetivo de falar do ponto de vista técnico de medicina, mas é importante. O que é o vago? O vago é um nervo que percorre do cérebro até o abdômen e ao longo do seu trajeto dá origem a vários ramos que chamam de inervam, né, diversos órgãos cervicais, torácicos e abdominais. Então veja a importância desse chamado nervo vago, né? Quais são as suas funções? São funções sensitivas, funções motoras, sendo importante para a manutenção das funções vitais, como a regulação da frequência cardíaca e arterial, por exemplo. Até isso os espíritos fazem, para que um médium responsável esteja num trabalho mediúnico, porque o médium responsável, com certeza, acaba não recebendo essa recarga magnética, porque é irresponsável. Ele pode até receber, mas ele joga fora, joga no lixo, porque ele mantém os pensamentos grosseiros. Ele não trabalha nos pensamentos elevados, trabalha mediúnico, ele tá nem aí, vendo pornografia, falando mal dos outros, falando palavrão, brigando, gritando, indo para um estádio de futebol, falando palavrão, xingando o juiz, e depois vai para um grupo mediúnico com cara de santo. Me perdoe, não é crítica, isso é observação que é necessária. Nós estamos estudando uma obra muito séria para mostrar para nós que mediunidade não é brincadeira. Mediunidade é uma coisa extremamente séria. E se eu me candidato a trabalhar com mediunidade, eu preciso conhecer o que é isso. Principalmente desses especialistas que do mundo espiritual nos estão dando a chance de aprender o que talvez na época de Kardec não tiveram tantas informações como nós temos hoje. Porque são as chamadas obras complementares, né, das obras básicas, para formar o grande edifício dessas várias informações complementares. As glândulas suprarrenais. Suprarrenais são aquelas glândulas que ficam acima dos rins. Renais vem de rim, então as glândulas ficam acima dos rins. Receberam um acréscimo de energia para acelerar a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual de reservas nervosas. Então, a própria suprarrenais, elas vão acelerar a produção de adrenalina num trabalho mediúnico para que não haja exatamente esse dispêndio eventual de energias neurológicas, energias nervosas. Então, há todo um preparo. Quando, repito, o médium, ele é, digamos assim, ele sabe, eu falei, tem 30 anos que a pessoa vai num grupo mediúnico e não resolve nada, não avança, mantém-se na preguiça moral. Eu sei que a espiritualidade vai utilizar dela com boa vontade, ela não precisa virar santa, mas ela, para si mesma, não resolve nada. Ela pode até ser utilizada pela espiritualidade, mas para ela mesma, então, para que serve? A mediunidade tem que servir para mim e para os outros, porque eu só posso dar para os outros aquilo que eu conquisto para mim. Como é que eu vou mostrar que eu sou uma pessoa que tem serenidade e paz interior e exigir que os outros tenham serenidade e paz interior se eu não tenho isso? Eu estou tentando jogar um fardo pesado que eu mesmo não consigo carregar. Então, a mediunidade, ela precisa ser importante para a minha transformação. É eu como... Então eu posso estar 1000 anos num grupo mediúnico, mas se isso não está servindo para mim, e eu acho que está servindo para os espíritos sofredores, eu estou num caminho equivocado. Porque esses grupos mediúnicos são um convite para essa alta amorosidade, alta aceitação, né? E a partir dessa alta afetuosidade, nós possamos realmente nos autorrespeitar e pela confiança trabalhar na mediunidade e crescermos com a mediunidade. As glândulas suprarrenais, como eu disse, nesse instante, André Luiz viu que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao seu olhar. Tamanha a intensidade de luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais, que são os centros vitais. Então, o próprio médium, ele acabou produzindo uma energia tão intensificada nesse momento, esse médium responsável, né, que era o único que estava preparado,
que ele inclusive desaparece até o corpo, o físico dele, um rosto mais fechado, pesado. André Luiz nem percebeu que era a luz que o perispírito dele estava emitindo. Após longo intervalo, Alexandre continuou: sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de Cal, que é o corpo físico revestido de carboidratos e proteínas, mas uma outra expressão mais significativa do homem imortal, filho de Deus eterno. Ou seja, naquele médium, na realidade, o corpo que sobressai é o perispírito. O corpo de carne, é o chamado arcabouço de Cal, revestido de carboidrato, é uma expressão menos significativa do que o perispírito para a mediunidade. Então, o perispírito é muito importante para a mediunidade, onde nós temos os chamados centros vitais, que são chamados chakras dos hindus. Não é um termo adequado, mas é um termo que nós podemos usar, que são os centros vitais ou centros de força. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Cada célula do nosso corpo também. Como a nossa célula é um motor, nós temos trilhões de células, evidentemente nós necessitamos de combustível para essas células funcionarem. O combustível é o magnetismo, é o eletromagnetismo. Se você não fornece combustível às células, as células vão morrer. Porque é um motor que mantém o arcabouço físico também. E o arcabouço perispiritual também. Porque o perispírito também tem a sua estrutura molecular. E essas células são verdadeiros motores que precisam desse magnetismo como combustível para funcionar. Interrompamos agora as observações, é necessário agir. Aí vamos passar para a ação. Acenou para um dos 6 comunicantes, que estavam aqueles que já podem levar anos para se comunicar, quando encontrar um médium preparado. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto era esse que ia dar a psicografia. Falou Alexandre, em tom grave: temos 6 amigos para o intercâmbio. Calixto era o espírito que ia se comunicar. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Calixto, você que vai ser o espírito que vai escrever pela psicografia, você vai escrever apenas o que recorre uma missão consoladora, mas sem particularismo. Você vai escrever para todos. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Então, tu veja, o médico estava preparado, estava sobrecarregado, estava totalmente encharcado de muita energia eletromagnética, seu perispírito preparadíssimo, bem iluminado. Esse espírito, o Calixto, poderia dar sua comunicação, mas seria uma comunicação de cunho genérico, não de cunho particular. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com um evidente sinal de alegria, enlaçou-o com o braço esquerdo e, erguendo a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava a irradiações do médium encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Como nos faltam 10 minutos, eu vou parar essa psicografia, como é que se deu essa psicografia para a próxima quarta-feira, porque isso é muito importante, considerando esse movimento desse Calixto espírito que vai utilizar esse psicógrafo. Porque o Calixto, ele utilizou as mãos perispirituais exatamente no centro do cérebro, na parte do cérebro, para que pudesse tocar exatamente no centro de memória com a ponta desses dedos e recolher esse material de lembrança do companheiro. Esse material de lembrança são gravados nas nossas células, tanto nas chamadas células nervosas, os nossos neurônios. Tem neurônios com essa capacidade de você aprende uma coisa, o que você aprende na repetição você vai gravando, vai memorizando, porque o nosso cérebro é igual a um HD de computador, ele vai gravando também. Como centro de memória, você se mexer ali, você tiver acesso ao que está gravado ali, você vai tirar muito material desse médium. E essas gravações, elas não estão no corpo físico, embora a célula física ajude também. A célula chamada neurônio tem essa capacidade também de gravar. Mas a gravação definitiva é na chamada célula do perispírito. E o espírito, para poder comunicar alguma coisa, ele tem que utilizar o material do médium, daquilo que ele traz no seu esquema de aprendizado, no seu esquema cognitivo, no seu esquema de conhecimento. Porque se esse médium não tiver nada, nenhum esquema de memória, nenhum espírito poderá utilizar para escrever nada ou para dizer nada, porque ele não tem material para oferecer para o trabalho mediúnico. Então, um Chico Xavier, ele era uma pessoa que tinha só o primário, tinha toda a capacidade científica trazendo obra como essa.
Mas o Chico Xavier teve muitas encarnações, muitas e muitas encarnações. Tem um acervo memorizado, gravado no seu centro de memória, né, no chamado, vamos chamar cérebro do perispírito do Chico Xavier, com um manancial mais vasto do que as mais importantes bibliotecas do mundo. Então o espírito superior chega, ele que veio preparado mediunicamente, né, veio preparado física também para a psicografia, o Emmanuel chegava lá, botava a mão, tirava realmente muita coisa da memória do Chico Xavier e com a memória do próprio Emmanuel, trazia e trouxe, como o próprio André Luiz também trouxe para nós, tantas informações. Então aquelas informações profundamente acadêmicas daquele simples homem que tinha apenas uma formação primária, na realidade não era só um homem de formação primária. Uma reencarnação ele tinha só uma formação primária, mas durante várias reencarnações ele teve várias encarnações acadêmicas. Ele tem um manancial, na realidade, um esquema de inteligência muito acima do comum. Por isso era um Chico Xavier e outros médiuns, né? O Divaldo também tem uma capacidade muito grande no campo intelectual, porque traz esse centro de memória de várias existências registradas, gravadas. Nós não perdemos. Somos esquemas cognitivos que nós trazemos e mantemos, né? Então, agora nós vamos deixar para a próxima falar sobre o Calixto, como é que ele utilizou a sua capacidade de utilizar o centro de memória do cérebro do médium, era o único que estava preparado ali, o que ele trouxe e tal, fica para quarta-feira que vem, tá bom? Obrigado, tá, Lazarine? Obrigado a todos, até quarta-feira que vem, muita paz, e eu tenho esse estilo, a minha forma de falar, né? Tem pessoas que eu estou sendo um pouco duro, eu estou sendo sincero, eu estou usando a minha energia com muita sinceridade, porque também eu sei dos perigos que envolvem as pessoas que se aventuram na mediunidade sem, no mínimo, né, se esforçar, não precisa ser santo, mas se esforçar para ser mais disciplinado, sobretudo em dias mediúnicos, né? Sobretudo no dia da mediunidade. Veja, um só que estava preparado, com aqueles 18 lá, só um estava preparado. Não é uma coisa tão simples assim. Então, às vezes, uma palavra mais incisiva nos chama a atenção, né? Até quarta.